Fala galera, beleza? Luiz aqui e hoje o assunto é, mais uma vez, a Copa do Mundo. Hoje vamos fazer um fechamento sobre tudo que envolveu a Copa do Mundo. Mas esse ainda não é o último vídeo sobre a Copa. Ainda vou fazer alguns vídeos como sobre o Messi e sobre o Lamine Yamal. Começando sobre a seleção campeã do mundo, a Espanha. Acho que foi um título muito merecido, porque realmente acho que foi a melhor equipe da competição. Eu achei que a França seria campeã, achava a França mais forte, mas a Espanha também não estava muito atrás. Sinceramente, no começo da competição, eu colocava sim a Espanha como uma das favoritas, mas via com alguma distância para a França. E eu estava errado, tanto que no jogo entre Espanha e França, a Espanha teve um domínio total das ações, assim como em todos os outros jogos. A Espanha, que com certeza foi o time mais coletivo dessa Copa do Mundo, né? É verdade que tem um craque bem definido, que é o Lamine Yamal, jogador de apenas 19 anos, recém-completados, e que não fez uma grande Copa do Mundo, é verdade. Chegou machucado, né? Se eu não me engano, nem jogou o primeiro jogo. Depois não foi bem. Na própria final de ontem, fez um jogo péssimo, muito ruim, apesar de ter participado do gol. Mas ele é um jogador que tem muita influência, né? Mesmo quando ele não tá bem, ele tem influência ali de incomodar os adversários, de ir pra cima, ele continua tentando sempre, o que é muito bom, quando eu falei em outro vídeo, mas a verdade é que ele não foi bem. Mas a Espanha é um time muito coletivo, não é um time dependente de Lamine Yamal e tem outros craques. O outro craque do time, que é o Rodri, ele é um jogador que é um craque, é muito bom, só que ele é um craque mais coletivo, né? Ele faz o time ser mais coletivo, com toda a sua qualidade. E sobre o Rodri, eu acho muito impressionante a qualidade que ele tem de perfilamento corporal, de posicionamento, a facilidade que ele tem de tirar a bola da pressão e fazer o time progredir consequentemente. É realmente um jogador impressionante. Ele domina o meio de campo em qualquer jogo, então ele tem uma leitura absurda, uma facilidade de execução também das ações absurda. É um jogador impressionante. Foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, né? Quem acha que poderia ser pro Messi ou pro Mbappé não tá errado de forma alguma, poderia ser mesmo, né? Os números foram muito melhores que o do Rodri, né? O Rodri não fez nenhum gol e nenhuma assistência, mas é aquele papo lá de o futebol não pode ser planilha de Excel. Tem que assistir o jogo e ver quem influencia no jogo de fato. E o Rodri tem uma influência gigantesca no jogo da Espanha, que foi a campeã do mundo e também o melhor time dessa competição. Então, acho que não é injusto não a bola de ouro da Copa do Mundo ter sido pro Rodri, tá? Quem acha que seria mais justo pro Messi e pro Mbappé? Respeito, não acho que tá errado, mas não vejo como injustiça esse prêmio ter ido pro Rodri, não. O melhor jogador jovem do torneio foi o zagueiro Cubarsí, e sinceramente eu acho que esse prêmio aí não tinha nem discussão. Jogador de 19 anos do Barcelona, um zagueiro que tem uma facilidade ali de fazer a primeira fase de construção, uma absurda, um passe pra frente, quebrando linhas, muito bom. Se eu não me engano, ele achou o Dani Olmo ali numa bola que quase saiu o gol, que o Dani Olmo tocou pra trás e o Cucurella quase chegou finalizando, mas um defensor da Argentina afastou para escanteio. É só um dos lances que eu me lembro, com certeza teve outros durante a Copa, nem se fala, mas a Copa dele foi excelente. A Espanha só tomou um gol durante a Copa do Mundo toda, então ele ali de dupla com o Laporte funcionou muito bem, como todo o sistema defensivo da Espanha, que também se defende muito, tendo a bola, é verdade. Mas sobre esse prêmio de melhor jovem, acho que o Cubarsí foi o melhor com alguma distância assim, pro segundo. Não sei quem foi o segundo, se elegem o segundo, mas numa eleição feita por nós assim, não sei quem seria o segundo, mas com certeza teria uma distância grande aí do Cubarsí para esse possível segundo colocado aí no prêmio de melhor jovem da Copa do Mundo. O Luva de Ouro foi eleito Unai Simon, goleiro da Espanha. Tem argumentos para falar que foi justo porque ele tomou apenas um gol durante a competição inteira e foi campeão, né? E também não fez uma Copa ruim, nem uma final ruim. Mas, sinceramente, esse aqui eu não concordo tanto, porque como ele não foi muito exigido, não fez muitas defesas difíceis,
Acho que esse prêmio poderia ter sido dado para um goleiro que foi mais exigido e que fez uma quantidade maior de defesas difíceis, mesmo que a seleção desse goleiro não tenha ido tão longe. Na minha seleção na Copa do Mundo, por exemplo, eu coloquei o goleiro do Paraguai, Orlando Gil, por ter feito muitas defesas difíceis. Então, poderia ser ele, poderia ser outro, talvez que chegou um pouco mais longe, que fez também uma quantidade boa de defesas difíceis, mas sinceramente, eu não daria esse prêmio pro Unai Simon. Mas, como eu disse, tem argumentos para falar a favor do goleiro da Espanha. O artilheiro da Copa do Mundo acabou sendo Kylian Mbappé, atacante da França. Acho que foi justo porque realmente ele fez uma Copa do Mundo gigantesca, até no jogo que perdeu para a Espanha. Ele foi ali um jogador que tentou, mas também não conseguiu muita coisa. Mas o restante da Copa do Mundo dele foi impressionante, jogando ali mais centralizado no ataque do que como ponta. Ele foi muito bem, fez gols, fez muitos gols, deu muitas assistências, se eu não me engano 10 gols e 16 assistências, e 10 gols e 6 assistências, perdão, 16 participações em gols, né? E realmente ele mereceu ser o artilheiro. É verdade também que ele fez 2 gols e passou o Messi naquele jogo que mais parecia uma pelada de final de ano contra a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar, mas aí ele não tem nada com isso, né? Esse jogo existe, não vale muita coisa para as seleções, então é um jogo mais aberto, de mais gols mesmo, e ele conseguiu aumentar a sua quantidade de gols aí jogando esse jogo. No mesmo jogo, o Olise também conseguiu dar 2 assistências e se tornou o líder de assistência da Copa do Mundo. O Olise, que é um jogador que já falei em outro vídeo, que é assim, bonito de ver jogar, facilidade de conduzir muito grande, inteligência, visão de jogo, capacidade de dar assistências absurda, de achar o Mbappé. Ele já deu muitas assistências na temporada, né, pelo seu clube, pelo Bayern de Munique, e fez isso mais uma vez pela seleção francesa. Então é um jogador realmente impressionante, gosto muito de ver ele jogar, sinceramente. Nesse jogo também ele perdeu muitos gols, né, perdeu 3 gols que não poderia ter perdido, mas na questão de assistências, deu 2 assistências e fez mais um bom jogo, se formos pegar só por esse quesito aí. Então acho que também foi justo ele ser o líder de assistência, porque ele também fez uma grande Copa do Mundo. Agora eu vou falar um pouco sobre decepções. Eu já falei isso em outro vídeo, né? Fiz um vídeo só sobre decepções, mas foi um vídeo só fazendo uma seleção de jogadores que decepcionaram. Mas eu não falei quem foi o jogador que mais me decepcionou e nem qual foi a seleção que mais me decepcionou. Eu até citei o Uruguai, a Turquia e Portugal, mas eu não falei qual foi a que mais me decepcionou de fato. Então, falando sobre o jogador que mais me decepcionou, eu vou falar um jogador que eu tinha expectativa muito alta, de quem eu sou muito fã e de quem está muito bem no seu clube, que é o volante do Paris Saint-Germain e de Portugal, Vitinha. Sou muito fã do jogador, adoro ver ele jogar, acho impressionante como ele domina o meio de campo ali com muita agilidade para jogar a bola de um lado para o outro, mas acho que faltou um pouco de querer ser mais incisivo, fazer passes mais para frente, fazer o jogo de Portugal ser mais agressivo. Ele foi substituído em algumas partidas porque ele realmente não estava bem e não fez uma boa Copa do Mundo. Para mim, a maior decepção dessa Copa aí como jogador foi o Vitinha. E a seleção que mais me decepcionou poderia ter sido o Uruguai, porque fez uma Copa péssima, é verdade. Só que eu não tinha tanta expectativa assim no Uruguai, sinceramente. Então, a seleção que mais me decepcionou, eu vou colocar a seleção brasileira. E, sinceramente, não vou colocar por ter sido eliminada precocemente, talvez aí para muitos, mas sim pela forma que jogou. Eu vou explicar um pouquinho mais do porquê eu vou colocar a seleção brasileira como a principal decepção. Bom, eu vou colocar a seleção brasileira como principal decepção, não porque eu tinha uma expectativa alta, porque sinceramente eu não tinha. Realmente eu não tinha. Mas pela forma que jogou durante a Copa contra Marrocos, que é uma boa seleção organizada. Não fez um bom jogo, conseguiu um empate ali no lance do Vinícius Júnior, mas não fez um bom jogo, fato. Os outros 2 jogos foram contra equipes muito ruins, né? Haiti e Escócia se provaram ser equipes muito fracas realmente,
O Brasil conseguiu fazer bons placares, mas também não foram grandes jogos, na minha opinião. Também deixou o Haiti e a Escócia com a posse em algum momento, e sinceramente eu gostaria de ver o Brasil gostar mais da bola. É verdade que o Ancelotti é um cara adaptável, mas também é um cara mais reativo do que de construir. Mas eu gostaria sim de ver o Brasil gostar um pouquinho mais da bola, como é a característica do brasileiro, como sempre foi. E aí contra o Japão na fase eliminatória, ficou mais com a bola porque o Japão se defendeu, mas o Japão também é uma seleção muito organizada. E aí já teve muito mais dificuldade, saiu atrás do placar e conseguiu virar ali com o gol do Casemiro de cabeça. Aliás, com o gol do Gabriel Martinelli no último lance do jogo, né? O Casemiro foi o gol de empate. Então, acho que já foi um jogo ruim ali, apesar da seleção ter ficado com a bola e tal. Muito porque o Japão se defendeu, né? Não foi uma qualidade do Brasil. E no fatídico jogo ali contra a Noruega, o Brasil teve apenas 34% de posse de bola. E apesar da seleção norueguesa ter ótimos jogadores, como Haaland, Odegaard e companhia, é uma seleção muito organizada, mas podemos dizer que não é uma seleção que tem tradição aí no futebol e em Copas do Mundo. Apesar do Brasil nunca ter vencido a Noruega, né? Mas o Brasil não pode ter 34% de posse de bola contra uma seleção, contra a Noruega. O Brasil precisa gostar um pouquinho mais da bola e isso foi extremamente decepcionante para mim. Entendo que Carlo Ancelotti é um treinador mais de reação, né? Os seus times são mais reativos, mas ele também chegou como um treinador adaptável, muita gente falou isso, e eu também acho isso dele. E eu acho que ele se adaptou realmente à falta de qualidade do Brasil, mas talvez seria possível sim fazer o Brasil ter mais posse. Talvez não mais posse que a Noruega, mas mais que 34% de posse, ter uma posse mais equilibrada. Eu gostaria de ver isso. Então a seleção brasileira eu escolho como a seleção que mais me decepcionou. Então esse foi o vídeo aqui de fechamento sobre a Copa do Mundo. Agora me conta aqui nos comentários tudo o que você achou sobre essa Copa, o que você achou das premiações individuais e o que mais você quiser me falar, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal e um abraço e até o próximo vídeo.